A história do Brasil, né? A gente já vem aí trabalhando desde o sétimo ano da colonização, primeiramente a descoberta, né? O que eles chamam de descoberta do Brasil. O Brasil já era um país habitado, né? O Brasil já era um país que vinha com uma população nativa aqui de muitos anos, né? Estima-se que os nativos, né, os indígenas que nós temos hoje, eles chegaram aqui 10 mil anos atrás, né? Quase ali no mesmo tempo do povo da Mesopotâmia, que é onde a gente estuda ali sobre o berço da humanidade e tal. Então é muito tempo que o Brasil já estava habitado, né, povoado por esse povo indígena, né, que tem traços orientais. Indígena a gente convencionou chamar de indígena hoje, né, porque eles deram o nome de índios. E quando eles chegaram, os europeus chegaram na região aqui das Américas, e se depararam com esse povo, né, com traços orientais, eles acharam que eles tinham chegado nas Índias, que era o objetivo deles, né, que eles iam lá buscar as especiarias e tal, e na verdade não era. Então, como eles chegaram em um local que eles entenderam que fosse as Índias e tinha um povo mais ou menos parecido, né, com o pessoal lá daquela região, eles então chamaram esse povo de índio, né? E aí ficou como índio, como indígena e tal, é como nós conhecemos hoje. Mas na verdade foi um erro, esse nome aí, foi um equívoco, né? Eles pensavam que estava num lugar e estava no outro. Mas de qualquer forma, o povo indígena já morava aqui no Brasil já há muito tempo, e então os europeus chegaram, né? Os europeus chegaram aqui na costa do Brasil, e na região da Bahia, e aí começa então a história, né, do Brasil, não mais com o povo nativo, mas com o povo vindo também da Europa, né? Então surge a colonização, né, onde primeiramente eles vêm para colonizar, para plantar e colher e levar tudo para a metrópole, né? Porque o nosso país ele foi alvo de uma colonização de exploração. Aí então o objetivo, né, da metrópole, que era Portugal, era explorar o que pudesse aqui, né? Já tinham levado, né, antes mesmo da colonização, já tinham levado para o Brasil daqui e tal. E agora o objetivo deles era plantar, colher e levar o produto, né? Especialmente a cana-de-açúcar, né? Inicialmente, né? Então, o açúcar e o melaço e tal, levar para a metrópole. Lá, eles distribuir, né? Pelo território ali, pela metrópole, e também eles pegavam desse produto, assim como de outras colônias, e levavam até na África, né? Especialmente depois da plantação de tabaco, né? De fumo e açúcar, que depois também alguns países fabricavam bebida alcoólica e levavam lá para a África, e lá eles vendiam, e lá eles compravam os escravos a troco de mercadorias levadas das colônias, né? Troco de fumo, de bebida alcoólica. E quem vendia os escravos para os portugueses eram os próprios líderes deles lá, os próprios chefes deles, que vendia, trocava os africanos escravizados por, por fumo, por bebida alcoólica, né? Que lá na África eles deram o nome de cachaça, e também lá da América do Norte, mas principalmente, né, mais fortemente, eles fabricavam o rum. Não sei se vocês já viram os filmes de pirata ali, né? Fala os piratas meio bêbado lá, ou bem bêbado, falando em rum. Era uma bebida forte fabricada a partir do melaço, né? Que era feito da cana-de-açúcar. E tudo isso eles faziam e, claro, usavam também, mas para vender e trocar a troco de pessoas, de escravos, e traziam então esses escravos aí pela América toda,
mas especialmente no nosso caso, traziam para o Brasil, né? Veio milhares de escravizados aqui para o Brasil, e a maioria deles comprado dessa forma, né? Comprado a troco de produtos que partiam exatamente da colônia, iam para a metrópole, e de lá eram levados até na África e lá trocados pelos escravos, que era um ramo de negócio muito lucrativo, né? Imagina, eles chegavam lá e pagavam um valor irrisório, porque era coisa que eles já tinham, que era produto deles mesmo, né? E traziam e vendiam num preço bem alto, num preço bem caro. Então era uma forma de ganhar dinheiro, né? Era um mercado muito forte, a compra e venda de escravos. E o Brasil, então, veio milhares deles para cá, e que hoje nós temos aí os seus descendentes, né? Temos uma população brasileira com mais da metade, né, da população, acho que 50 e poucos por cento, que se declaram negros ou pardos, e isto é fruto, então, dessa mistura, né, dessa miscigenação entre os povos africanos e os povos habitantes do Brasil, né, sejam eles de origem indígena ou europeia, né, e houve muito essa miscigenação, e hoje nós temos uma população brasileira, então, bem mesclada, assim, com povos de raça europeia, indígena e africana. E muitas vezes, né, na grande maioria das vezes, há uma mistura de raças, né? Há uma mistura de raças. Então, ó, a vinda, né, dessa multidão de escravos, né, tinha muito mais escravos no Brasil, lógico, do que propriamente europeus, porque quando tinha um dono de engenho, um senhor de engenho, ele tinha ali dezenas, né, às vezes até centenas de escravos. Então, hoje nós temos a população assim já oriunda desse tipo de comportamento dos portugueses, né? Mas, aí, com a vinda de Dom João VI para o Brasil, né, porque ele sai fugido lá de Portugal, né, estava sendo lá atacado na época, era um revolucionário, né, Napoleão Bonaparte, pois inclusive ele até se coroou rei lá um tempo e tal, mas ele, na verdade, foi um líder da revolução lá da França, e ele ataca Portugal, né, ataca Portugal, porque Portugal fazia comércio com a Inglaterra, e ele tinha decretado um bloqueio continental, né, quer dizer, o continente europeu não podia fazer negócio com a Inglaterra, né, que eles eram inimigos lá, né, a França e a Inglaterra, e aí ele ataca, então, Portugal, porque Portugal desobedeceu a ordem. E o que aconteceu? Então, com isso, o Dom João VI, né, que é o príncipe regente lá, a mãe dele era rainha, mas ela estava impossibilitada de governar, então ele governava. E ele veio para cá com toda a corte portuguesa, né, cerca de 15 mil pessoas vieram para o Brasil e estabeleceram o reino de Portugal aqui no Brasil. Então temos essa história aí também. Aí depois veio, quando ele volta para Portugal, fica aqui Dom Pedro I, né, que se tornou Dom Pedro I, depois que assumiu o primeiro reinado aqui no Brasil. Esse também volta para Portugal, né, depois de 9 anos, e aí fica o Dom Pedro II, né, ainda criança. O Brasil teve um tempo governado por regentes, né, até que o Dom Pedro II tivesse a idade, né, suficiente para governar. E aí veio o segundo reinado, que foi um longo período, né. Então, nesse meio de tempo aí, entre a descoberta do Brasil, né, a colonização, a vinda da corte para o Brasil e os dois reinados que nós tivemos, né, já como país independente, nós temos aí muitas revoltas, né, que o povo sempre
por um motivo ou por outro, acaba se revoltando por uma razão ou outra, né? As pessoas não estão satisfeitas, não estão concordando com determinado tipo de administração. Às vezes as pessoas não estão sendo atendidas também em suas necessidades básicas e acaba dando as revoltas. Então, o Brasil, ele teve, né, durante esse período todo, muitas revoltas, né, e algumas delas, né, principalmente as mais faladas, mais comentadas, as mais aparentes, né, na história, né, aquelas que mais ganharam destaque na história, a gente vai ouvir um pouquinho. Vamos dar uma olhadinha nessa tabela. Então, só para nós termos aí uma sequência, então começa aí na tabela. Cabanagem, né, foi a primeira, foi a segunda, a revolta dos malês foi a terceira, Balaiada, a quarta, e a guerra dos farrapos, então, a quinta. Então, como vocês percebem aí, a tabela é assim, né? Nesse sentido aqui de colunas. Então, o local da primeira foi Pará, da segunda foi Bahia, da terceira foi Salvador, né? Também na Bahia, mas na capital, no caso. A Balaiada foi no Maranhão e a quinta no Rio Grande do Sul, né? Aí aqui tem as datas, né? Isso aqui é só uma sequência cronológica, é importante saber isso aqui, para você ter uma ideia de espacial, né? Do tempo que aconteceram as coisas. Isso em provas é muito importante, a gente ter essa sequência aí, né? Então, a primeira revolta, aqui está a data, segunda, terceira, quarta, e a última, então, ali, em 1836 a 1845, né? Foi uma revolta bem extensa, né? Bem demorada. Aí nós temos um pouquinho, então, assim, pessoal, das convulsões sociais no Brasil, já lá na época do primeiro reinado, né, teve aí a questão da Cisplatina, né, que era uma província do Brasil e que acabou se desmembrando do Brasil, se tornando um país independente, que é hoje o país chamado Uruguai, e o Uruguai está ali na divisa com o Rio Grande do Sul. Então, quando vocês ouviram aí sobre a divisão, né, a Guerra dos Farrapos, né, a Revolta Farroupilha, essa ligação, né, do Rio Grande do Sul com o Uruguai, ela é muito aparente, né, porque, claro, eles já foram uma região do Brasil junto, né, o Rio Grande do Sul e o Uruguai foram uma região do Brasil por muitos anos e estavam sempre juntos ali. E aí depois, com o Uruguai se tornando um país independente do Brasil, mas eles continuaram vizinhos, né? Eles são vizinhos ali por fronteira seca ali, passa do Uruguai para o Rio Grande, do Rio Grande para o Uruguai, com a maior facilidade, né? No máximo atravessa o rio e tal. E assim é a divisão ali do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Então a ligação dos gaúchos ali, né? O pessoal do Rio Grande com o Uruguai era muito grande, né? Mas também, né, como todo vizinho tem as suas tretas, né, eles tinham ali uma treta, eles tinham ali uma desavença, porque agora o Uruguai não era mais pertencente ao Brasil, era um país independente. Mas o Brasil, né, o Império, o governo geral, o governo regencial, recebia e comprava, né, a carne do Uruguai, que passava forçosamente pelo Rio Grande do Sul, para ser depois, então, distribuído pelo Brasil afora, ele tinha que passar pelo Rio Grande, é o único local que tinha para passar. E não cobrava impostos, ou cobrava um imposto semelhante ao do Rio Grande, e daí o Uruguai era um país muito forte na criação de gado, na pecuária, ainda é, né? O Uruguai é um dos países mais fortes na criação de gado. E aí acabava que a carne uruguaia, né, o charque, se tornava mais barato, mais competitivo no mercado brasileiro do que o próprio charque do Rio Grande do Sul.